Vamos ao próximo item da pauta, que está diretamente ligado à reportagem de capa da Cruzoé. O Bolsonaro afirmou que a lei da ficha limpa só serve para perseguir políticos de direita hoje em dia. O ex-presidente deu a declaração em meio à movimentação no Congresso para diminuir o período de inelegibilidade de 8 para 2 anos, o que pode habilitá-lo para as eleições de 2026. Lembrando que a inelegibilidade é uma punição prevista pela lei da ficha limpa. Querem afrouxar, portanto, a regra. Produção, pode soltar o vídeo que foi publicado nas redes sociais de Bolsonaro nessa sexta-feira. Bolsonaro quer acabar com a lei da ficha limpa. Deixo claro que lá atrás eu votei favorável a esse projeto. Mas vamos lá. Para que serve a lei da ficha limpa hoje em dia? Dilma Rousseff foi cassada pelo Congresso, cuja sessão foi conduzida pelo então ministro Lewandowski, do Supremo, e no final resolveram fazer uma gambiarra permitindo que ela pudesse continuar com seus direitos políticos, porque a pena acessória é inelegibilidade por 8 anos. Ok? Bem, depois também tivemos o caso do Lula. O Lula foi tirado da cadeia por uma decisão do Supremo, porque lá mudaram o entendimento sobre a prisão em segunda instância. Fora da cadeia. Ele continuava inelegível, porque tinha uma condenação em terceira instância, que era o STJ. Resolveram, então, descondená-lo. O que é isso? É absolvê-lo? Não. É fazer que o processo volte à primeira instância, que deveria ser, segundo o entendimento lá, Brasília, né? E não Curitiba. E assim foi feito. Quando ele foi descondenado, essas condenações todas, segunda e terceira instância, que faria com que ele continuasse inelegível, foram para o espaço. E ele, então, pôde disputar as eleições. Então, 2 casos aqui, poderia citar muitos outros, que beneficiou Lula e Dilma. Jair Bolsonaro, qual o crime? Reunir-se com embaixadores? Após o desfile, ocupar um carro de som e fazer um pronunciamento? Abuso de poder político e abuso de poder econômico? Ou seja, a lei da ficha limpa hoje em dia serve apenas para uma coisa: para que se persiga os políticos de direita. Você sabia que o Luciano Hang está inelegível? Por quê? Você nunca ficou sabendo que disputou qualquer eleição? Até isso fizeram uma medida preventiva, tornando o Luciano Hang, um empresário conhecido por todos vocês, inelegível por 8 anos, para que ele então nem sonhasse a disputar uma vaga para o Senado, uma vice-presidente da República ou presidente da República. Ou seja, repito, a lei da ficha limpa serve apenas para isso: perseguir a direita. E ponto final. Teria vários casos para comentar aqui, como por exemplo o deputado Francisquini, lá do Paraná. Não vamos ficar por aí. E você? O que você acha? Podemos buscar uma mudança na lei da ficha limpa ou não? Eu sou até radical. O ideal seria revogar essa lei, que assim não vai perseguir mais ninguém. E quem decide se vai eleger ou não o candidato é você. E não uma pessoa aqui em Brasília. Você sabe de quem eu estou falando. Acho que está aplicado. Estamos trabalhando para esse limite, né? Passe de 8 para 2 anos de elegibilidade. Aí sim, eu poderia disputar as eleições em 26. E você vai decidir se vai votar em mim ou não. Para resumir, para traduzir aquilo que o Bolsonaro está falando, se fizeram gambiarras para aliviar a barra de outros, eu quero que faça gambiarra para aliviar a minha barra e acabar destruindo um dispositivo que poderia poupar o eleitorado de candidatos que violam as regras eleitorais. No caso dele, que ele tenta resumir, eu me reuni com embaixadores, você tem uma previsão legal contra o uso do Palácio do Planalto, o uso de meios de comunicação de massa para fins eleitorais. Nós fizemos uma análise muito minuciosa, detalhada aqui, o corte da época está disponível na nossa playlist sobre o julgamento do Bolsonaro, que tem a ver com questões eleitorais. E ele faz uma mistureba aí para tentar legitimar o afrouxamento até o fim da lei da ficha limpa. Então, acabou-se completamente o pudor. O Bolsonaro não só votou favoravelmente à lei da ficha limpa, como ele contestou a candidatura presidencial do Lula em 2018 pela condenação do petista pela Operação Lava Jato, que foi, como ele contou, posteriormente anulada pelo STF. Foi lá em agosto
de 2018, quando houve o registro da candidatura do Lula, houve quase que 20 pedidos de impugnação, quase 20 iniciativas para que o registro não fosse aceito, porque a regra existia, estava em vigor, o PT só fez isso para causar notícia, para o Lula posar de perseguido, etc., para adiar a troca do Lula pelo Fernando Haddad, e a defesa do Jair Bolsonaro, na época, entrou com um pedido no TSE para que se aplicasse a lei da ficha limpa contra o Lula. E acertadamente, naquela época. Agora, o Bolsonaro não quer que a lei da ficha limpa seja aplicada em relação a ele. Então, assim, ele não tem uma defesa com base em princípios, uma tese geral, contra essa lei, porque essa lei ela é ruim, etc. É porque ele está encalacrado, ele está impedido de ficar elegível por causa dessa lei, logo ele está problematizando a lei. E usando esse escudo do campo ideológico, porque é um apelo popular com diversos segmentos da sociedade que se identificam com o campo da direita, que tem críticas, que tem eventualmente ojeriza ao campo da esquerda, para encobrir a gravidade das suas atitudes individuais. Então ele fala que é tudo uma grande perseguição à direita. E não é que aqui a gente não mostre que há um consórcio entre o governo Lula e o STF, pelo menos boa parte dos ministros do STF. Nós apontamos todas as manobras processuais, ao contrário do Bolsonaro, que foram usadas para aliviar a barra do Lula, porque o Bolsonaro estava apoiando isso. O Bolsonaro deu o discurso, e nós mostramos aqui, numa live dele, dizendo, se tiver que votar para absolver o Lula, que vote, se referindo ao Cássio Nunes Marques, que foi o primeiro-ministro que ele indicou ao STF, e ainda legitimando a defesa do Lula. Desde quando toda a denúncia do Ministério Público é verdadeira? Ele estava legitimando aquela atitude. Ele acabou com a Lava Jato e disse isso com o maior orgulho. O Eduardo Bolsonaro disse que era muito melhor o Lula solto, porque o Brasil ia reviver aquele sentimento antipetista. Isso para a eleição de 2022. Não é que o Brasil não possa reviver um sentimento antipetista diante de todo o desgaste do Lula com aquilo que eles fazem no governo e que a gente tem criticado aqui. Fora as outras atitudes da família Bolsonaro contra o combate à corrupção, contra a fiscalização e as investigações dos próprios ministros do STF, Flávio Bolsonaro confessando que sempre foi contra a CPI da Lava Toga. Então, o que sobrou do Bolsonaro é se escudar no apelo popular que o campo da direita tem, até em razão do desgaste do campo da esquerda, para legitimar esse discurso casuístico de aliviar a própria barra dele. Mas ao querer aliviar a barra dele, assim como lá atrás, ao querer aliviar a barra da família toda, ele acaba prejudicando a sociedade, o interesse público, ao apoiar, ao defender o fim ou o afrouxamento de uma regra importante. Foi assim, porque o Bolsonaro era o presidente que sancionou os jabutis que foram inseridos no pacote originalmente anticrime. A restrição à prisão preventiva, a restrição à delação premiada, a criação da figura do juiz de garantias, que divide a primeira instância em duas, como se já não bastassem 4. E não foi criado porque tem um modelo internacional que é muito importante e precisa haver no Brasil também. Foi criado porque tinha um monte de político, inclusive o Flávio Bolsonaro, que estava sendo alvo de decisões rigorosas de juízes de primeira instância. E os políticos queriam tirar o processo desses juízes. Queriam que eles ficassem só na fase de investigação para dar para outro estabelecer a sentença. E com isso criar mais margem para que a sentença fosse assinada por um juiz mais brando. Então essa é a realidade em que o Jair Bolsonaro está pedindo aí esse afrouxamento da lei da ficha limpa. A gente já está com o bloco estourado, o Duda Teixeira vai voltar para comentar no começo do próximo bloco, são 2 minutinhos de intervalo comercial e a gente vai aqui trazendo tintim por tintim daquilo que está acontecendo na República Brasileira, onde se perdeu completamente o pudor na tentativa de destruir todos os dispositivos que podem proteger a sociedade contra a violação das regras eleitorais e contra a violação das leis em geral. Quando ele fala do caso do Lula, que houve manobra, repito, para
que ele fosse aliviado, para que o processo voltasse à estaca zero e depois fosse prescrito pelo fim do transcurso do prazo para o Estado punir o réu. Quando ele fala da canetada do Ricardo Lewandowski, que era presidente do STF e pela lei comanda as sessões no Senado Federal de impeachment, quando o Lewandowski fatiou a votação para distinguir a pena de cassação do mandato, do impeachment propriamente dito, e da perda dos direitos políticos, portanto da inelegibilidade, e acabou salvando os direitos políticos da Dilma, contrariando a regra, inclusive tiraria nota zero numa prova da OAB, como eu mostrei na época. Então, quando o Bolsonaro aponta esses dois elementos são verdadeiros, houve manobras nesses casos, e nós criticamos tudo isso. O que o Bolsonaro quer tem manobra para eles, eu quero a manobra para mim também. Aliás, mais do que isso, eu quero a manobra para todo mundo, porque eu estou aqui apoiando, né? No caso do Bolsonaro está apoiando o fim, o afrouxamento da lei da ficha limpa. Então não vai sobrar nada. E foi exatamente esse espírito que levou à sabotagem do combate à corrupção e do combate à improbidade administrativa, que o Bolsonaro também articulou quando estava no governo. Duda Teixeira. Bom, Felipe, a gente leu aqui no intervalo os comentários dos nossos espectadores e ninguém quer o afrouxamento da lei da ficha limpa, né? Essa lei é uma lei que, quando foi promulgada, teve um apoio massivo da população brasileira. Foram 14 anos colhendo assinaturas, se não me engano, 1.600.000 assinaturas, e a população apoiou e foi aprovada. O Bolsonaro está falando de revogar essa lei agora, simplesmente porque é do interesse pessoal dele. Ele quer voltar a se candidatar em 2026. E o autor dessa proposta de reduzir de 8 para 2 anos a pena da lei da ficha limpa é o Bibo Nunes, que é do PL, que é o partido do Bolsonaro. Então, é o interesse dele, pessoal, e aí, por causa disso, ele quer revogar a lei inteira. O argumento dele de que não está funcionando direito, então é melhor acabar de vez, é o mesmo argumento também do Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro também veio com essa história nessa semana. Agora, se não está funcionando direito, o melhor era que se fizesse ali um esforço para que fosse respeitada, né? E não simplesmente revogar a lei, uma lei que é tão popular aqui no Brasil. Aliás, o Jair Bolsonaro se reuniu ontem, quinta-feira 6, com o deputado Bibo Nunes, do PL, que é o autor desse projeto que enfraquece a ficha limpa. É óbvio que eles estão articulados. Apareceu, inclusive, a proposta num furo de reportagem da nossa equipe em Brasília, de O Antagonista. Sempre quando aparece isso, tem gente que tenta descolar a família Bolsonaro da iniciativa. E, obviamente, a nossa equipe já tinha apurado que tinha o aval da família Bolsonaro, o que ficou mais claro quando cada um veio a público para defender a proposta. Então, o Eduardo Bolsonaro falou que precisa rediscutir, o Bolsonaro está aí defendendo abertamente até o fim. Já não tem mais aquele pudor, porque no começo do governo Bolsonaro, quando mudou o interesse dele, ele surfou na onda anticorrupção lá na eleição de 2018, depois precisava varrer tudo aquilo que estava sendo descoberto para debaixo do tapete. Naquele momento, era mais sensível essa questão, porque você tinha ali, no campo antipetista, muita gente que defendia o combate à corrupção. Agora, teve um segmento grande que ficou defendendo a figura, o personalismo de Jair Bolsonaro em nome do combate ao PT e não reparou, embora eu tenha apontado lá na raiz, que ele estava favorecendo o PT com aquelas medidas. O PT achou ótimo quando ele sancionou os jabutis que foram defendidos pelo PT no Congresso Nacional com votos registrados. Escrevi artigo botando a lista, inclusive. Então, assim, é o mesmo espírito que se tem agora. A família Bolsonaro simplesmente perdeu qualquer pudor. Ele tenta fazer ali uma alegação para dizer, olha, tem uma superproteção da esquerda, e a gente sabe que tem manobras que beneficiam gente no campo da esquerda, e elas precisam ser criticadas como tais. Agora, não foi isso que Jair Bolsonaro fez. O Jair Bolsonaro estava ajudando essa galera a se livrar
Ele estava se aproximando do Toffoli, como a Cruzoé mostrou, ele estava sancionando o Jabuti que enfraquecia. Não era isso que ele estava fazendo. Então, assim, é preciso contrastar a retórica de Jair Bolsonaro com as suas ações práticas, e é o que a gente faz em relação a todos aqui no nosso jornalismo independente e vigilante. Aliás, sobre esse assunto, eu fiz a enquete ontem, no final do programa, eu mostrei muito rapidamente, ali no meu X, foi muito rapidinho, pouco antes de começar, após condenações de Lula, lulistas quiseram rediscutir leis penais. Bolsonaristas, em razão de rachadinhas, apoiaram o afrouxamento. Após a inelegibilidade de Bolsonaro, bolsonaristas querem rediscutir a lei da ficha limpa. Lulistas, já blindados no STF, vão apoiar o afrouxamento? Sim, quer dizer, acreditam que sim, que os lulistas vão apoiar o afrouxamento, 65% daqueles que votaram e não 35%. Vamos monitorar qual vai ser o índice de apoio, se o PT vai avaliar que é melhor não ter a lei da ficha limpa, não só para ter mais uma camada de blindagem para aqueles que eventualmente ainda enfrentam algum tipo de processo, se é que há, mas também para ter mais uma camada de blindagem no sentido futuro. Quer dizer, se você não tem um mecanismo que ele gera uma punição que possa exercer um efeito dissuasivo para aqueles que estão cogitando violar as regras eleitorais, o que vocês acham que vai acontecer? Se você vai retirando a punição para as ilegalidades, qual é a tendência? É que as ilegalidades aumentem, porque aqueles que estão dispostos, que eventualmente não têm escrúpulos, eles se sentem mais à vontade. Falam, não vai ter pena mesmo, qualquer coisa a gente manobra, a gente discute. É assim lá em Brasília.